irmãs, vamos iniciar a nossa meditação deste sábado, dia 17 de setembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos iniciar ouvindo o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje vai fundamentar as duas partes da nossa meditação, tanto da nossa meditação quanto da leitura, do entendimento, do estudo que estamos fazendo sobre a Bíblia. A primeira parte sobre meditação, eu quero analisar com vocês o seguinte: meu irmão, minha irmã,
precisamos de ter cuidado, porque a palavra de Deus, a verdade sobre Deus, as coisas de Deus, as oportunidades para a gente poder acolher o que Deus nos oferece, vem para a gente de qualquer maneira. Nós temos durante o dia muitas oportunidades de nos encontrar com Deus, de acolher a verdade sobre Deus. O dia todo, Deus nos oferece essas oportunidades ou possibilidades, essas condições para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos entrar em comunhão com Ele, para que nós possamos realmente seguir em frente, encontrar Deus, encontrar o reino de Deus. Deus nos oferece isso o tempo todo. Só que isso não vem assim, pronto e formatado. Tudo isso vem a nível de semente. É como uma semente que vem. É como a semente de mostarda que é plantado dentro da gente. O mais importante é você guardar na sua cabeça, em princípio, o seguinte: todos nós, o dia todo, temos muitas oportunidades de ir para frente com as coisas de Deus, de sentir Deus, de entrar nessa comunhão com Deus, de viver essa vida verdadeiramente com Deus. Sabe o que podemos dizer? Até mesmo de conhecer Deus lá no fundo do nosso coração. Todos nós temos essas oportunidades infinitas, mas aí vem o grande desafio que esse Evangelho de hoje oferece, nos mostra, aponta para nós. Mediante as oportunidades, as possibilidades, tudo que a gente recebe, isso pode dar certo como pode não dar. Essas oportunidades vão dar certo ou não. Vai depender da forma que você acolhe isto. Você tem que acolher. Nos é oferecido. Deus nos propõe. Deus toca em nós. Claro que esse Evangelho falou claramente sobre a palavra de Deus, mas é através da palavra de Deus, é através de acontecimentos que Deus se manifesta para a gente, é através de fatos, é através da natureza. De diversas formas Deus está querendo tocar em nós, querendo nos libertar. Mas aí está no fato assim, de você aceitar ou não. Você acredita que muitas vezes a gente acaba não aceitando? A gente aceita na conversa. Na conversa nós falamos sempre, todo mundo fala: Deus é maravilhoso, meu coração é para ti, Senhor, essas coisas todas bonitas. Mas e na prática? E na realidade? Você sabe por que a gente não aceita bem? Porque esse Evangelho fez 4 comparações. Uma comparação é o seguinte: Deus vem e planta em nós, toca em nós, nos dá oportunidade, Deus mexe com a gente, Deus entra em contato com a gente, Deus faz de tudo com a gente. Mas às vezes o nosso coração, a nossa consciência, o nosso modo de ver, a nossa atenção, vamos dizer assim, a nossa atenção está meio desligada. É como a semente que é jogada na estrada. É mais ou menos assim, as coisas que a gente escuta entram no ouvido e saem no outro. Você vê bem que tristeza, né? Você conhece essa frase? Entra no ouvido e sai no outro. A coisa não fica ali para germinar. É essa primeira comparação da parte que caiu,
é a beira da estrada ali. As coisas que entram no ouvido saem no outro, a gente e não faz efeito, não dá resultado. Então a oportunidade foi perdida. É a oportunidade que nós tivemos de entrar em comunhão com Deus, de crescer em Deus, de reconhecer a presença de Deus, de sair desse massacre que o mundo nos impõe o tempo todo. A gente perde. Por quê? Porque às vezes as coisas, tudo que Deus manifesta pra gente, entra no ouvido e sai no outro. Outra parte caiu nas pedras, coração duro, né? Quando fala a parte da semente caiu sobre pedra, ela até brotou, mas secou, porque não havia umidade. Isso são aquelas pessoas que até escutam, as coisas não entram no ouvido e saem no outro, não, nesse segundo exemplo. Mas são aquelas pessoas que têm a cabeça dura, até escuta, mas são difíceis, não aceita que aquilo que está falando diferente do que ele pensa possa ser verdade. Não tem jeito. A pessoa de cabeça dura, que só quer que as coisas sejam do jeito que ela pensa, não se abre para poder entrar no processo de conversão, de mudança, de transformação, isso não adianta. A palavra de Deus chega, o reino de Deus chega, a presença de Deus chega, a providência de Deus chega, mas aquela pessoa durona. Vamos chamar um pouquinho mais isso aqui. Entenda, não estou falando com vocês não, mas é como que as pessoas ignorantes, a palavra ignorante no vocabulário, no dicionário, quer dizer falta de conhecimento, mas na nossa linguagem comum também ignorante significa essas pessoas duras, que são fechadas, que não admitem mudanças, é só a sua cabeça ali, o que está na sua cabeça e pronto. Nem Deus está certo se ele pensar diferente da gente. Esse coração de pedra, é muito perigoso ter esse coração de pedra, ter essa cabeça fechada. As coisas entram, mas ali morre, porque as coisas de Deus não criam raízes na pessoa que tem esse coração pesado, de pedra mesmo, né? As coisas de Deus entram, até começa a brotar, mas seca, porque a ignorância, a cabeça dura não deixa que as coisas evoluem. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e o sufocaram. Jesus explicou bem o que é aquilo que cai entre os espinhos. São aquelas pessoas que ouvem, mas com o passar do tempo, tudo que ela escuta, talvez vá até uma missa, ou escuta as pessoas aí pelo rádio, pela televisão, pelo YouTube, e até acha bonito aquilo, mas daqui a pouco não faz conta daquilo, porque as preocupações sufocam muito a pessoa. Ela está preocupada mais com a riqueza, está preocupada mais com as vaidades, com os prazeres da vida, e não chega a amadurecer. Fica até entusiasmada quando escuta uma coisa boa, uma coisa bonita, uma coisa que vale a pena, mas daqui a pouco, isso não dura muito tempo, daqui a pouquinho é que se perde, porque o coração cheio de espinhos, esses espinhos são isso, são as preocupações, são os interesses pelo dinheiro, pela riqueza, pelo subir na vida, são as preocupações com a festa daqui, com isso, com as outras coisas, com tantas coisinhas aí, e isso faz com que o coração seja um coração cheio de espinhos, coração que não deixa que as coisas de Deus cresça, amadureça lá dentro da pessoa. Tá vendo como é que é preocupante? Tudo vai depender da sua forma, da forma que você acolhe, que você recebe as oportunidades que Deus te oferece. Aí vem um outro exemplo, é a outra parte que caiu em terra boa. Terra boa, meu irmão, minha irmã, esse coração que você que está me ouvindo aí tem.
Estou brincando, não, tô falando sério. Você deve ter esse coração bom, essa terra boa. Terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra de Deus. Tudo que nós ouvimos tem que ser conservado para que, com um pouco de tempo, aquilo vai sendo modificado dentro de nós, germina, né? Nós vamos ver um pouquinho isso no estudo da Bíblia daqui a pouquinho. Mas nós temos que ter esse coração que acolhe preferencialmente as coisas de Deus. Na conversa é fácil a gente ter o coração bom, ser terra boa, mas na prática a gente escuta as coisas de Deus, a palavra de Deus. Mais do que acolher a palavra de Deus também, acolhemos tudo que vem, todas as oportunidades que Deus nos dá, mas com o tempo a gente se perde aquilo. Porque o que determina, o que mais manda na gente, o que mais é imposto para nós? É mais o que a gente vê na internet, vê em televisão, essas coisas, esse massacre, essa massificação do mundo, e não deixa você seguir em frente com as coisas de Deus. Agora tudo depende de você. É você que decide, depois de ouvir esse evangelho e essa meditação, depende agora de você. Se você quiser, você pode vir a ter ou já continuar sendo esse coração bom. Você tem que tomar cuidado, porque o que existe de coisas para poder tirar, o que existe de meios por aí afora para tirar as coisas de Deus do seu coração, da sua consciência, e colocar outras coisas que não têm valor, tanto sentido, são muitas. A gente corre o risco de ficar até um pouco entusiasmado com as coisas de Deus. Mas na prática a gente segue mais a cartilha desse mundo, das mentiras, das vaidades, das intrigas, da ruindade. Uma vez no livro diz que nós andamos divididos em duas partes. Uma parte é aquela parte nossa que a gente tem muita piedade, tem muita fé, tem muito amor a Deus, tem muita devoção. E a outra metade da gente é aquela parte que a gente está entregue às coisas do mundo, preocupado, entrou nessa correnteza das coisas, passamos por cima de tudo. E na verdade essa parte do mundo, ela vai fazendo igual o mar está fazendo, vai atingindo as outras partes também, outra parte também, de forma que você só já vai perdendo essa parte espiritual. Hoje, quantas pessoas dizem ter fé e não para rezar, não para meditar, não para crescer com Deus, porque estão aí perdidos no meio desse mundo. Então, em resumo, Deus te oferece oportunidade o tempo todo. Deus quer tocar em você. Deus quer estar em comunhão com você. Deus quer te libertar. Deus quer te salvar. Deus quer te preencher. Deus quer ser um com você. Mas depende da sua aceitação. Você tem que aceitar. Você tem que admitir que isso aconteça. Deixar que as coisas realmente aconteçam aí dentro de você. E não fica só assim, entusiasmado, só deixando que as coisas entram no ouvido e saem no outro, ou que até chega, fica ali um pouquinho em você, mas daqui a pouquinho você se perde, porque são tantas preocupações, tantos afazeres, e a gente vai deixando as coisas de Deus de lado, vai deixando as oportunidades de lado, vai deixando... Quantas pessoas hoje não têm mais temor a Deus, mais respeito a Deus, não é? Então essa meditação é muito firme, muito séria. Faço uma pergunta breve para você. Você acha, meu irmão, minha irmã, que o seu coração é igual aquele coração da semente que caiu à beira da estrada? Isto é, escuta no ouvido e sai no outro, entra pelo ouvido e sai no outro? Ou será que o seu coração é igual àquela semente que caiu em terreno cheio de pedras? Isto é,
esse coração cabeça dura, essas pessoas fechadas, essas pessoas que não aceitam que as coisas sejam diferentes, que quer que Deus seja do jeito dele? Ou será que o seu coração é igual a esse terreno cheio de espinhos, tantas coisas que te sufoca? As preocupações te sufocam, as loucuras desse mundo, a correria. Nós andamos sufocados, como se fosse semente. As coisas de Deus até chegam, mas ela não vai muito para frente. Com o tempo ela sufoca-se ali. Ou então eu acredito que seu coração seja igual o terreno bom, que é plantado e dá fruto, dá resultado. Conversa com Deus um pouquinho agora. Pede a Deus para te dar esse coração bom, esse coração acolhedor. Pede a Deus para te despertar, para que você tome cuidado para não deixar que o mundo rouba de você. Por exemplo, vamos pressupor que essa meditação que eu faço todos os dias para você seja uma coisa que você gosta, que leva a Deus para você, leva as coisas profundas para você. Pede a Deus para que tudo isso que você escuta nas minhas meditações, nas missas que você vá, nas outras coisas de Deus, que tudo isso seja conservado lá dentro de você, que isso faça efeito, que você não deixe que nada tire isso de você, mas que isso faça com que você se evolui. Pede a Deus para que você seja assim, essa terra boa que dá resultado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora vamos ouvir a música de introdução à Bíblia e vamos conversar um pouquinho também sobre a Bíblia. Vamos, inclusive, na nossa conversa sobre a Bíblia de hoje, vamos também falar sobre este Evangelho, basear a nossa reflexão no Evangelho de hoje. Ouçamos a seguinte música, cantemos juntos. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações.
ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas ações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Irmãos e irmãs, depois de ouvirmos este canto, agora vamos conversar um pouquinho, aprofundando o nosso conhecimento da Sagrada Escritura. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que essa conversa que estamos tendo sobre a Bíblia está tendo algum valor, alguma importância para você? Será que isso está ajudando as pessoas a ter uma visão mais aberta, mais realista e mais libertadora da Sagrada Escritura? O que você acha? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isto? Se puder, depois você manda a sua resposta para o nosso WhatsApp, esse número que você já conhece. Mas, meu irmão, minha irmã, quero aproveitar hoje para conversar com você um pouquinho de uma questão que o Evangelho que lemos o dia mesmo, proclamamos, ele nos ajuda muito nisto. Você sabe como é que é o plantio de uma... Como é que se faz a plantação de semente, por exemplo? Para plantar semente, a gente tem que plantar. Pronto. Vai ali, cava o chão, planta e deixa. E aquilo ali vai o quê? Vai germinar. Preste atenção num detalhe. Enquanto você está lendo a Bíblia, ali naquela hora que você está lendo a Bíblia, naquele exato momento que você está lendo a Bíblia, sabe o que acontece de extraordinário naquele momento? Extraordinário mesmo. Deus está plantando lá dentro do seu coração, dentro do seu ser, a mensagem daquilo que você está lendo. Você tem que compreender uma coisa que às vezes a maioria das religiões, quase todas, tem dificuldade de compreender. Dificuldade porque tem que ter boa vontade para poder compreender isso. Que coisa é essa que a gente precisa compreender? É que tudo, antes de dar resultado, primeiro passa pelo plantio, tem que ser plantado. Tem que plantar. Vamos pressupor que a mãe queira que um filho pare de fazer o que está fazendo, que o filho seja diferente, encontre outro caminho. Então o que a mãe tem que fazer? Mãe e o pai tem que conseguir plantar lá dentro da cabeça, do coração e da alma desse filho o caminho que vocês querem que ele siga.
Mas tem que plantar primeiro. Nós gostamos muito de mandar. Você para de fazer isso. Ou então você vai fazer aquilo. Nós vivemos num mundo de pessoas que são muito apegadas a mandar. Manda. Como se isso fosse ser obedecido. Não resolve nada ficar mandando. Ao invés de você mandar, planta lá dentro da pessoa aquilo que você acha que ela deve fazer, que você queria mandar ela fazer. Planta primeiro isso como se fosse uma semente lá dentro da terra. É preciso que você faça isso. Você tem que plantar. Hoje a gente vê a ilusão de políticos, de religiões, de instituições gerais, achar que com decreto vai transformar tudo, vai mudar tudo. Decreto, na maioria das vezes, é uma perda de tempo. Porque eles produzem o decreto. Decreto significa, estou mandando fazer assim, tem que ser assim e pronto. Isso não resolve. Ninguém cumpre nada que é por decreto. Se cumpre no começo, daqui a pouquinho há uma rebeldia nisso. O que a gente quer que a pessoa faça, a gente tem que plantar aquilo primeiro, lá no fundo da pessoa. Nós não sabemos plantar as coisas dentro da pessoa. Nós sabemos ameaçá-la. Alguns até fazem até extorquem a pessoa. Não sabemos plantar. Plantar o amor da pessoa, plantar a paz, plantar o perdão na pessoa que tem dificuldade de perdoar, plantar tudo. Na escola dos meus sonhos, eu tenho escola. Tenho duas unidades de escola, de ensino fundamental e médio. E além de parceria com faculdades, com universidade. Mas o que eu mais desejo ainda nas minhas escolas é que o professor, a professora, sejam capazes de plantar lá dentro do aluno a semente. Dar aula não é nada mais, nada menos que plantar. Plantar lá dentro do interior do aluno, para que aquilo possa um dia dar fruto. Nós já queremos chegar com a mercadoria produzida para o aluno. E aí aquela coisa que não gera boa vontade do aluno, não gera entusiasmo, não gera nada. Tem que plantar. O problema é que quando a gente planta, eu morei no interior um bom período da minha vida. E eu aprendi isso, né? Que a gente planta hoje e amanhã a gente já quer ir lá para ver se já está dando broto, já tem alguma coisa nascendo. Não, o plantio passa por um processo. A primeira coisa que tem que acontecer com a semente que é plantada é ela ser germinada. E para ela ser germinada, a primeira coisa que ela faz é absorver água, líquido. E ali vem tudo. Ela precisa de oxigênio, precisa de várias coisas para poder, de fato, ser germinada, dar o broto, crescer, depois vir dar o fruto e pronto. Mas esse processo, esse passo a passo que a semente segue, isso vale não só para a semente de abacate, não só para a semente das árvores, mas serve também para as nossas questões humanas. Isso que eu acabei de falar para você. Olha como é que a Bíblia nos ensina uma coisa bonita, não é? Que o mundo não ensina. Se você quer que uma pessoa
tem um outro jeito de ser? Você tem que plantar a semente. Tem mais ainda. Não é chegar a plantar uma árvore grande já. Não existe isso não. Você tem que plantar uma semente e acompanhar ali o desenvolvimento daquela semente. A fé. Eu conheci uma pessoa na universidade, quando eu fazia filosofia. Ele se dizia não ter fé. Ele era estudante de filosofia, mas não estava ligado ao instituto, ao seminário. Não. E ele dizia que não tem fé, não acredita em Deus. E eu tive um professor que era uma pessoa que jamais via ser um professor com tanta abertura, tanta inteligência, tanta sabedoria. Aí o professor, esse aluno perguntou, esse aluno de filosofia, já homem, né? Uns 27 anos, 26. Perguntou para o professor, como é que eu faço para mim ter fé? Porque eu queria ter fé, mas não tenho. Ele ainda falou, eu queria ter a fé que a minha avó tinha. Olha que esse me marcou tanto que já tem uns 40 anos que fiz esse curso aí com esse pessoal. Ainda me lembro disso como se fosse hoje. Então ele perguntou para o professor, o que eu faço para ter essa fé? O professor disse, você tem que abrir seu coração para que nós possamos plantar a semente da fé. E essa semente da fé que vai fazer a fé existir dentro de você. A fé nasce. A fé nascida é muito mais segura, estável, permanente, do que uma fé de investidura, né? A pessoa tem fé porque as instituições chegaram e investiram uma capa de fé na pessoa. Isso não resolve nada, essa fé não aguenta a primeira crise. Agora, quando a fé é uma fé nascida, foi plantada a semente da fé lá dentro e agora vamos ver essa fé germinar, crescer e dar o resultado. Dá os frutos. Mas tudo depende de ser plantado. Conheci também uma pessoa que ninguém prestava para ela. No serviço ninguém prestava, na família põe defeito todo mundo, na vizinhança. Ela era uma pessoa assim, de muita raiva. Muita raiva mesmo, tinha raiva de todo mundo, de tudo. Para ela, estava tudo... tinha muito ódio agarrado dentro dela. E sugeriram a ela fazer uma terapia para ver se melhorava isso. Ela até dizia, quem tem que fazer terapia é todo mundo, menos eu, porque eles que têm problema, eu não tenho. Olha como é que ela já era tão problemática até no entendimento das coisas. Mas aí apareceu uma pessoa, tem um padre já aposentado, que ajudou a plantar o amor dentro dela, a semente do amor. Não tem aquele amor que a gente vai ali comprar uma caixa de amor e coloque na nossa existência, não. O amor uma sementezinha que é plantada. Geralmente, quem planta essas coisas é Deus, já na vida inicial ali. Mas cabe a nós também participar desse plantio. Então, a pessoa, para poder amar e parar de odiar todo mundo, é preciso que seja plantado isso dentro dela. Você sabe que o comércio faz isso? Quando essas grandes lojas, rede disso, essas grandes lojas mesmo, querem ir para um determinado lugar, um determinado bairro, uma determinada região, o que essas lojas fazem? Vão até ali onde eles querem colocar a loja e planta na sociedade, no coletivo ali, que chega no coração de todo mundo, a semente de que aquilo que aquela empresa vende é necessário. A necessidade daquilo que a empresa vende.
E essa necessidade que é plantada como uma semente lá dentro faz com que as pessoas achem que são necessárias. Você viu hoje as marcas de celular, antes de ser produzido, primeiro é lançado lá fora e vai criando nas pessoas aqui aquela expectativa daquilo, é a semente plantada. Se no comércio é assim, se para as coisas ruins é assim, devia ser assim para as coisas boas. O que é ser missionário? Missionário não é até ir às pessoas, é entupir as pessoas de tanta conversa, falação sem fim, é tanta teoria. Ser missionário significa ir até aquela pessoa e plantar a semente do amor de Deus, da fé, a semente da eternidade. Tudo é semente, tudo começa como uma semente. É tão bonito isso, não é, meu irmão, minha irmã? Eu já estou aqui com 15 minutos falando sobre isso e dá vontade de ficar mais umas 3 horas aqui conversando sobre isso com vocês, essa coisa tão bonita que é necessário, essa semente. Tudo acontece na gente como semente. Eu dei exemplo de coisas boas, assim como de coisas ruins. Tudo é semente. E é preciso então que você deixe todas as sementes que são plantadas dentro de você, que elas germinam, que elas cresçam, que elas produzem. Não brinca com essas coisas, meu irmão, minha irmã. Não brinca. Viva os efeitos das sementes, mas deixa que a semente... Entenda assim, tudo. A pessoa talvez fala, eu estou querendo ter paz. Aí vem os espertos vendendo até a paz para os outros. Coisa que não se faz. Não existe paz para ser vendida. Mas o mais interessante é que a pessoa fala, eu quero ter paz. Você pode ter certeza que, no ponto de vista dela, ter paz significa ser capaz de enxergar. Para muitas pessoas, assim, ter paz para muitas pessoas significa ir lá no mercado e enxergar nas estantes lá a paz e trazer para mim. Não existe isso. A paz ela é uma semente que foi plantada dentro de você e você deve de ajudar essa semente a crescer. Igual eu falei na minha meditação, não podemos ser uma pessoa que tem um coração como pedra ou como lugar de espinhos. E muito menos não podemos ter o nosso coração insensível. Ter esse coração aberto, esse coração acolhedor, como eu disse na minha meditação. Assim a palavra de Deus que você está lendo vai sendo plantada dentro de você. Tudo é plantado, tudo. A palavra de Deus é assim, quando eu estou lendo a Bíblia, aquele momento ali, Deus já está plantando. E não tenha pressa não, porque tudo que é plantado, a gente não planta hoje e colhe de tarde não. Tudo que é plantado tem o seu período de desenvolvimento, de evolução, de crescimento, depois de produção. Se você tiver entendido bem esse estudo de Bíblia, você vai ver que isso aplica em tudo na sua vida. Eu acredito que você vai gostar muito desse encontro de hoje, porque tudo na sua vida depende de que tenha sido plantado. Não tenha sido imposto, não tenha sido decretado, mas plantado. A mão de quem planta, que é a mão de Deus, ou de quem está a serviço do reino de Deus aqui nesse mundo. É uma mão abençoada, essa mão. Pois bem, então, esse curso de hoje, aproveitando o Evangelho da meditação, traz mais esse enriquecimento para todos nós. É muito bom se você tiver compreendido, eu acho que você compreendeu. Eu acho que você devia, inclusive, compartilhar esse curso, esse encontro de hoje, com outras pessoas que ainda não estão participando, para que elas possam também, igual você está fazendo, ir descobrindo essas riquezas. Olha que coisa maravilhosa que vimos hoje, esses dias todos aí. Pois bem, então vamos agora receber a bênção desse sábado.
O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.